Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Diante dessa passagem do Evangelho, a pergunta que nós devemos fazer a Jesus, que está dizendo que os irmãos dele, a mãe dele, ou seja, essa família nova que é formada a partir de Jesus, que vontade é essa? Qual é a vontade de Deus para mim e para você? Às vezes as pessoas ficam nesse grande dilema, né? E fica atrás de um, fica atrás de outro. Qual é a vontade de Deus para mim? O que é que Deus quer de mim? Eu ainda não sei o que Deus quer de mim. Então, se Deus ainda não falou o que Ele quer para você, fica no teu lugar. Não fica inventando coisa, não. Se é dona de casa, a vontade de Deus é que você seja dona de casa. Vocês já são casados, então Deus quer que vocês, a vontade de Deus é que vocês vivam como casados. Se você já tem um emprego, fica no teu emprego, no teu trabalhando. Mas o que é a vontade de Deus? Bem, lá no Antigo Testamento, no livro do Levítico, no capítulo 19, versículo 2, ali Deus diz qual é a vontade dele para com toda a nação dos judeus: sede santos, como vosso Pai do céu, como eu sou santo. A vontade de Deus é que você seja santo. Não tem outra vontade. Não fique inventando coisa. Deus me quer santo. Quando eu saí de casa aos 19 anos para ir ao seminário, eu não saí para o seminário para evangelizar. Eu não saí de casa para o seminário para evangelizar. Eu saí para o seminário para ser santo. Porque eu poderia estar no seminário e Deus me chamar antes de ser padre. Agora que eu sou padre, Deus me quer santo padre. Então eu tenho que ser santo hoje, na condição que eu me encontro de ser padre. Porque eu posso ser um padre e não ser santo. E não levar uma vida de santidade. Aí São Paulo, na carta aos Colossenses e também na carta aos Efésios, ele vai dizer assim, que nós precisamos nos apresentar diante de Deus. No dia que nós formos ao encontro de Deus, nós precisamos nos encontrar lá santos, imaculados. Ou seja,
sem pecado, irrepreensíveis aos olhos de Deus. No dia que Deus me chamar e chamar você, independente do lugar onde você esteja e na função que você está hoje, Deus precisa, quando você se apresentar diante de Deus, quando Ele te chamar, vocês têm que apresentar-se diante dEle como uma pessoa que viveu santamente aqui na terra. Não fique pensando que você vai chegar lá diante de Deus e vai apresentar o número de pessoas que você converteu, porque você não converteu ninguém. Quem converteu foi Deus. Você tem que se apresentar diante de Deus santo. É a nossa luta. É a luta pela santidade. Em Efésios, ele vai dizer, no capítulo 1, versículo 4, Ele nos escolheu antes da criação do mundo. Antes do mundo ser criado, Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis diante dos seus olhos. Infelizmente, nós ouvimos pessoas por aí dizendo: não, nós não vamos ser santos, não, eu não quero ser santo. Se você não quer ser santo, então vá para o inferno, meu filho, porque você não quer ser santo. Então, se você não quer ser santo, você está dizendo que você quer ir para o inferno. Vá! Porque a única condição de nós nos salvarmos é a santidade. E é isso que São Paulo vai dizer na carta aos Tessalonicenses. Lá no capítulo 4, versículo 3. Ele diz: a vontade de Deus é a vossa santificação. Aí ele completa dizendo que eviteis a impureza. Olha o mundo que nós estamos. Olha a impureza que está aí para tudo quanto é lado. O diabo está trabalhando muito bem. Ele está fazendo de tudo para que nós nos tornemos impuros. E morramos impuros. Então nós não podemos morrer impuros, nós temos que morrer puros. Então vamos evitar qualquer tipo de impureza, vamos evitar pornografia, vamos evitar uma sexualidade antes do casamento, vamos evitar conversas que não convêm a um cristão, porque existem conversas que não convêm a um cristão. Vamos praticar a caridade, vamos ser bons. Porque se nós não vivermos isso, nós não seremos santos. Essas paixões desregradas que o mundo oferece. Vocês podem ver que isso que eu estou falando se aplica para quem é padre, para quem é freira, para quem é missionário, para quem não tem missão nenhuma enquanto ser padre, missionário ou religioso. O povo de Deus, de uma forma geral. A santidade é para todos. Na Lumen Gentium, no documento do Concílio Vaticano II, lá diz que todos nós somos chamados a ser santos. Só que as pessoas elas querem ser de Deus, entre aspas, mas elas não querem ser santas, não. Então elas não evitam o pecado. Como eu venho falando aqui, né? Tenho sempre falado isso, as pessoas vão para a igreja, elas têm as suas devoções. As devoções delas é sempre para adquirir alguma coisa. Elas fazem adoração, fazem tudo. Aí quando elas saem da igreja, elas viram um pagão. É como se dissesse assim: bem, já cumpri, né, a minha obrigação, eu já fui na igreja, eu já rezei meu texto, agora Jesus deixa eu pecar, porque pecar é bom. Aí vai pecar. Aí vai falar mal dos outros. Aí vai viver mentiras.
Aí vai cair no pecado contra a castidade, vai matar, vai roubar, vai fazer um monte de coisa. Mas já cumpri minha obrigação, eu já rezei. Bem, se a sua oração, se a missa que você participa, a comunhão que você recebe, ela não está levando você a sair disso, meu amigo, você está frito. Frito mesmo. Já está frito aqui e vai ficar frito para sempre. Porque Jesus faz a comparação do inferno como o fogo da Geena. A Geena lá em Jerusalém era um lugar onde o lixo era colocado. E ali era queimado. Só que era lixo constantemente sendo colocado lá. Então aquele lixo, o fogo que estava naquele lixo nunca se apagava. Aí Jesus fala, olha, o inferno é assim, o fogo nunca se acaba, não consome. É isso que você quer para você? Eu sei que não é o que você quer. Então se você não quer queimar no fogo da Geena, ou seja, no fogo do inferno, leve uma vida santa. E pare de ficar brincando. Nós da comunidade, nós não viemos para pregar o evangelho, não, nós viemos para ser santos, viu? Agora, enquanto nós lutamos pela santidade, a gente vai lá, faz uma pregaçãozinha aqui, faz outra pregação lá, fala de Deus aqui, fala de Deus acolá, depois volta para ser santo. Agora essa ideia, vai lá, prega o evangelho, depois leva uma vida de cão, uma vida errada. Aí os outros estão se convertendo e nós estamos caminhando para a Geena. Porque nós não estamos levando uma vida santa. Veja só, São Geraldo Magela, que é um santo redentorista, quando ele saiu de casa para ir para os redentoristas, ele saiu dizendo, estou indo para ser santo. Ele não disse, eu estou indo para pregar o evangelho, eu estou indo para reunir uma multidão, eu estou indo... Não, ele disse, eu estou indo para ser santo. Porque dentro do coração de Geraldo, existia o desejo de um dia contemplar a face de Deus. Porque a santidade tem como meta o desejo de contemplar a face de Deus um dia, de morar com Deus no céu. É por isso que eu luto para ser santo, evito o pecado por amor a Deus, então eu quero amar a Deus. Então quanto mais eu amo a Deus, mais eu evito o pecado. Quanto menos eu amo a Deus, mais eu não evito, então eu peco mais. Eu ofendo mais a Deus. Vamos entender assim, o pecado é uma ofensa ao amado da nossa alma que é Deus. Por isso que Nossa Senhora em Fátima, ela diz, não ofendam mais a nosso Senhor que é por demais ofendido. Então eu preciso no meu dia a dia pedir a Deus a graça de amá-lo mais. E quanto mais eu o amo, mais eu evito aquilo que entristece o coração dele. Isso é santidade. Então dá-me a graça de amar, Senhor, acima de todas as coisas. Senão eu fico pensando que a santidade está em fazer coisas. É por isso que hoje as pessoas ficam tudo querendo fazer coisas. Elas querem fazer. Aí quem está lá na paróquia e tem um trabalho na paróquia, aí já tem um, ele quer outro. Eu estou fazendo pouco, eu quero fazer mais. Isso não vai te santificar.
A santidade consiste em evitar o mal e amar a Deus. Isso é santidade. Eu não preciso trabalhar numa paróquia para eu ser santo. Eu não posso exigir de uma dona de casa que tem os seus afazeres, que ela fique o tempo todo trabalhando na igreja. A igreja é a tua casa, se santifica lá, ame a Deus lá. É ali que Deus quer, cuidando dos seus filhos, cuidando do seu esposo, cuidando da casa, evitando de tagarelar demais. Para de ir para a porta da vizinha para falar mal dos outros. Isso é santidade. Então, quando São Geraldo Magela, continuando, ele dizia bem assim, olha, se quero somente a Deus, olha, porque o santo, ele quer ser de Deus. Ele dizia, se quero somente a Deus, necessário que me desapegue de tudo o que não é de Deus. Então, se eu quero ser de Deus, eu preciso me desapegar de tudo aquilo que não é de Deus. Tudo aquilo que não fala de Deus é o que eu preciso evitar. Como é que eu posso querer ser de Deus e ao mesmo tempo querer viver com aquelas coisas que não falam dele? Não tem como ser santo assim. Um pé no pecado e um pé em Deus. Não existe. São os dois pés em Deus. Isso é santidade. Aí ele prossegue dizendo, ele compreendeu que para ele viver a pureza, ele tinha que fazer mortificação. Pecado contra a castidade, quem não consegue dominar a boca, não vai conseguir dominar o sexo desregrado. Então sabe o que é que ele fazia? Ele pegava a comida dele e jogava cinza em cima, para não sentir nenhum prazer no momento de comer. Imagina você pegar o sorvete e jogar cinza em cima. Difícil, né? Para os tempos de hoje. Um açaizinho com uma cinza ali por cima. Pode. Não, para os tempos de hoje não. Eu quero ser santo tomando todos os sorvetes que vier. Empanturrando de sorvete. Aí depois cai na masturbação, que não consegue dominar a boca, cai no outro. Ou senão, esse daqui já é o prazer que teria lá. Não faz o de lá, mas tem o de cá. É assim, é um joguinho, né? Eu não tenho prazer lá, aí eu tenho cá. Aí ele dizia também, ele dizia que ele queria ser inteiramente de Deus. Então ele dizia assim, olha, ele tomou uma resolução, a partir de hoje, eu vou ser cego, surdo e mudo. Cego para não ficar vendo porcaria. Surdo para não ouvir porcaria. E mudo para não falar porcaria. Pronto. Surdo, mudo e cego. Bem, os que querem ser santo hoje não. Eles ouvem tudo que ele quer, eles falam tudo que vem na boca e na telha e vê tudo que ele quer ver. É diferente a santidade de hoje. Essa santidade é maravilhosa, até assim eu queria ser.
Mas só que Deus não quer esse tipo de santidade. Qualquer coisa que vem no WhatsApp, os santos de hoje, né? Os adoradores de nosso Senhor, olha e fica vendo ali, ó. Você está se enganando. Você não está evitando. Fuja do pecado como se foge da serpente. Como vai dizer muito bem no livro do Eclesiástico, no capítulo 21. Aí ele continua. Ele colocou bem uma frase bem na porta do quarto onde ele dormia. Estava escrito bem assim na porta: aqui se faz a vontade de Deus, como Ele quiser e até quando Ele quiser. Essa era a frase que ele tinha na porta do quarto dele. Toda vez que ele entrava, ele lia: aqui nesse quarto se faz a vontade de Deus quando Ele quiser. E até quando Ele quiser. Ao sair e ao entrar, ele lia isso. Aí ele morreu com 29 anos, já estou acabando. Quando ele estava morrendo, ele foi acometido de uma doença que eu não me recordo qual foi a doença. 29 anos, aí o pessoal tudo ali em volta dele dizendo: mas meu Deus, ele é tão novo, ele está morrendo. Mas como é que pode morrer tão novo assim? Aí quando ele viu que o pessoal estava com esse tipo de história, ele olhou para o pessoal e disse assim: alegre-se, irmãos, estou fazendo a vontade de Deus. E estou indo ao seu encontro, está vendo? O santo deseja ir ao encontro de Deus. Os santos de hoje não querem morrer, não querem ir para o céu. Agora não, Senhor, eu tenho muito tempo ainda, eu tenho muita coisa para fazer. Os santos antigos, eles queriam ir logo. Eu quero fazer a tua vontade. Irmãos, fiquem tranquilos, estou indo ao encontro de Deus. Estas são as boas razões para eu me alegrar. Enquanto o povo ficava triste, ele se alegrava dizendo: estou indo agora, irmãos, ao encontro de Deus. Chega de viver nesse mundo traiçoeiro. Eu quero ir agora ao encontro de Deus. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.